Olá, querido amigo, seja bem-vindo ao seu programa Classe dos Professores. Então vai lá e pegue a sua lição, a sua Bíblia e venha com a gente. Querido amigo, querida amiga, seja bem-vindo ao seu programa Classe dos Professores. Que bom ter a sua companhia. A gente vem acompanhando os comentários que vocês vêm fazendo toda semana e nós ficamos muito felizes porque estamos conhecendo várias pessoas de todos os lugares, como é o caso da Laura, lá de Poço de Lumiar, no Maranhão, e também do Nilson, lá de Acerburgo, Minas Gerais. Olha, e a gente fica muito feliz de poder também estar orando por vários pedidos. A gente também já até acompanhou alguns testemunhos lá. E se você tem algo para falar também, se você quer fazer algum comentário da lição, pode entrar nos comentários lá, colocar a sua contribuição. Se você tem um pedido de oração especial também, esse é o local específico para isso. Nós estaremos orando por você e Deus com certeza irá te abençoar. Olha, você também faz parte desse ministério. Sabe como você pode fazer também para potencializar essa mensagem? Você pode clicar no joinha, dar o seu like, isso é muito importante. Os comentários também. Olha, a plataforma, ela entende que pela quantidade de comentários e pelos joinhas, ela entende que o conteúdo é relevante, ela vai conseguir mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Então você também pode participar desse ministério, tá bom? Olha, antes de nós começarmos o estudo da lição, eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Eu tenho comigo aqui, logo ao meu lado, o pastor Sabino. Ele é o pastor da Igreja Adventista do Lago Sul, Brasília. Ao lado dele está a Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Vanessa é da Igreja da Asa Norte de Brasília. E ao lado dela está a Cristiane. Cristiane, seja bem-vinda mais uma vez. O pastor agora irá fazer uma oração para nós começarmos o nosso estudo. Muito bem, oremos. Querido Deus, que privilégio poder estarmos reunidos aqui novamente para estudar a Tua Palavra. Agradecemos esta oportunidade e pedimos que o Senhor esteja conosco, com o Teu Espírito Santo, iluminando a nossa mente e a daqueles que ouvem este estudo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom, estamos na lição 2. A lição tem como título A Lição da História de Moisés. E o verso para memorizar está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. Acompanhe comigo a leitura. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Bom, Paulo, ele faz referência a Deuteronômio, e o próprio Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, falou o seguinte: não esqueçam da maneira como o qual Deus os conduziu até aqui. Era uma mensagem muito importante. Pastor, e não tem como também a gente falar de Deuteronômio e não mencionar Moisés. Impossível fazer isso. Não tem como. E não tem como, pastor. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito desse homem, do seu caráter. Fala pra gente um pouquinho de Moisés. Realmente, Rafael, é impossível você estudar o Pentateuco e, em particular agora, o livro de Deuteronômio sem se lembrar de Moisés, né? Sem mencioná-lo e ver a sua centralidade, né? Nesse contexto todo. Eu acho que existem dois pontos aqui que a gente pode destacar com relação a ele, entre tantos, né? Mas pelo menos dois pontos. O primeiro ponto é o seu zelo pelas coisas de Deus. É impressionante isso em Moisés. E a segunda coisa é o seu amor pelas pessoas. Então, quando você lê o livro de Deuteronômio e se foca e se detém na pessoa de Moisés, você vê essas duas características nele, no seu caráter, muito fortes, né? Olha como Moisés tinha um amor, um zelo, um cuidado pelas coisas de Deus, né? A ponto de se preocupar com detalhes pequenos mesmo a respeito do relacionamento do povo que ele guiava pelo deserto, na sua relação com Deus. E também a sua vontade de que aquelas pessoas que ele dirigia pudessem ter assim um final feliz na sua jornada de deserto. Agora, um ponto que eu gosto de pensar sempre que se fala do Moisés do Pentateuco é em quem Moisés se espelhava para ser o que era. Talvez poucos homens na Bíblia tiveram o privilégio de Moisés de estar tão perto de Deus, até quase que fisicamente, né? A não ser os discípulos, no Velho Testamento, Moisés
conversar face a face, ter essa experiência de convívio de semanas, até mais de um mês, 40 dias ele ficou ali no monte com Deus, né? Quanta coisa linda a respeito de Deus Moisés não conseguiu assimilar. E por esta sua comunhão de proximidade com Deus, ele conseguiu passar no seu caráter, na sua forma de viver, estas virtudes que ele encontrava certamente na sua relação com Deus. Então, Moisés chega a ser assim muito parecido na sua atitude com a pessoa de Jesus, um intercessor, uma pessoa que se preocupava realmente com as pessoas que ele liderava. Moisés, ele é citado em toda a Bíblia, povos da terra têm assim muito orgulho de terem Moisés como líder, né? Os judeus, os árabes e etc., né? Eles têm Abraão também, mas os escritos de Moisés, este homem que esteve tão perto de Deus e que conseguiu repassar para o seu caráter, para a sua vida e para a vida de comunhão, de relacionamento com as pessoas, estas características de Deus, realmente ele ainda hoje é para nós um modelo de ser humano, uma pessoa que realmente aprendeu de Deus a ser um ser humano melhor. Que legal. Eu acho muito bonito, pastor, quando na Bíblia fala, Moisés fala, risco o meu nome, né? Do livro, se essas pessoas aqui não puderem ter acesso à salvação, né? É verdade. É muito bonito, realmente, isso. O caráter de Moisés é exemplar, né? Vanessa, a lição, ela faz referência ao início do livro de Deuteronômio. E logo no versículo 3, vem a citação, 40º ano. Vanessa, qual que é a intenção da lição em destacar isso? Rafael, para a gente entender por que foi intencional, tem que entender esse processo histórico, porque Deuteronômio vai trazendo uma revisão histórica da condução do povo de Israel, né? Primeiro que foi o primeiro ponto dessa história foi a aliança, depois a rebeldia lá de Cades Barneia, né? E o último, aquela expressão que aconteceu com eles ali a conquista de Gileade. Então, assim, há uma divisão histórica nesse contexto, né, histórico, e aí como traz a psicologia histórico-cultural, ela traz o seguinte, que nós somos formados, a nossa formação, o que nós vamos ser, ou o ser humano que nós seremos, depende muito do seu contexto histórico, do que foi acontecendo na sua história. E para Deus, se vocês perceberem, as mentes matemáticas que estão nos ouvindo agora, ou as mentes lógicas, vocês vão entender que a natureza, a matemática da natureza, a matemática de tudo que acontece, quando eu falo matemática, eu estou dizendo da lógica de cada detalhe, de cada pedacinho do sistema biológico, do sistema da natureza, os sistemas acontecendo, tudo isso mostra uma lógica racional, até meio que matemática, e você olha assim, peraí, começa um verso dizendo 40º ano, o que significa isso? Para contextualizar a história, o que acontece? Lá em Gênesis 3, Deus disse a Abraão que o povo que viria dele, ou seja, que os seus descendentes, passariam 400 anos em quê? Em escravidão, que seriam estrangeiros em terras estranhas. Que depois disso, quando acabasse esses 400 anos, aí eles teriam um período que eles iriam se preparar para entrar numa terra, né, prometida. Como Deus é exato, como Deus é fantástico, porque Ele quer que confiemos. A gente precisa confiar nessa maestria de Deus, nesse comando de Deus o tempo inteiro. E o verso diz isso intencionalmente para dizer, olha, está vendo aquela profecia lá de Abraão? E está vendo a profecia, porque o que acontece? Quando os espias foram enviados para ver essa terra prometida, que foi enviados, acabou os 400 anos, e aí foram enviados para ver aquela terra prometida, ou aquele lugar, que eles ficaram lá 40 dias e voltaram com notícias ruins. O que aconteceu? Para cada dia que eles ficaram, passou a ter mais um ano, né? Para cada dia, ano. Então ficaram 40 anos ainda no deserto. Então esse 40º ano só revela para cada um de nós a confiabilidade de Deus. É incrível como a gente consegue perceber que Deus traz uma perspectiva histórica de
passado, presente e futuro, que nos faz confiar da maneira como Ele nos conduziu no passado, a maneira como nós estamos nos tornando no momento, no presente, e a maneira como nós vamos, aonde nós vamos chegar no futuro. Então, essa ideia que você trouxe, a ideia é trazer assim, que Deus está sempre no controle e que vale a pena a gente confiar nisso. Amém. E que esse contexto histórico só traz para a gente a revelação da justiça e a graça de Deus Amém. Na história. Amém. Bom, você que está nos acompanhando, a Vanessa, ela disse então que Deus sempre cumpre as suas promessas e é isso que Ele está disposto a fazer na sua vida também, tá bom? Não desista, confie nas promessas de Deus porque elas se tornarão realidade. Cristiane, eu tenho outra pergunta aqui e a pergunta é a seguinte, o povo, ele foi punido no deserto, né? Mas Deus não deixou de abençoar aquele povo. A Bíblia fala que aquele povo se multiplicou. E a minha pergunta é, como que Moisés, então, agora agiu diante daquele novo desafio, daquela nova realidade? E como isso também pode se aplicar hoje, na igreja, nos nossos tempos atuais? Então, quando o povo se multiplica, nós vemos ali, Rafael, que precisa de ter uma organização. Porque tudo era direcionado para Moisés, né? Então, muitas coisas ficou pesado, ele não conseguia resolver todas as coisas, né? E também não dava a oportunidade das pessoas trabalharem o seu dom, os seus talentos. E quando ele, então, ali ele divide, né, 10, 100, 1000, e ele delega as atividades, ele delega para o povo o que cada um está fazendo, é uma oportunidade de você crescer espiritualmente, né, e fazer com que outros cresçam através de você, por meio de você. E isso também, quando a gente traz para dentro da igreja, a igreja é uma organização, é um corpo, e ela precisa estar trabalhando perfeitamente bem. E dessa forma, quando tudo está trabalhando bem, as pessoas vão se desenvolvendo e a igreja vai sendo caracterizada naquele lugar, né? E o intuito dessa organização de Deus é fazer o quê? Com que nós crescemos, que nós obtenhamos o crescimento, para que esse crescimento é tanto da congregação quanto das pessoas. Não só as pessoas que estão dentro, mas as que estão fora também. Certo. Pastor, Números 14, vamos lá. Passa a sua Bíblia um pouquinho mais para frente e vamos estudar agora Números 14. Porque após o povo não confiar em Deus, né, a Bíblia mostra que Moisés, ele então toma uma postura, né, vai diante de Deus e fala, mas se o Senhor fizer isso, como parecerá o Senhor aos olhos dos egípcios, das outras nações, né? Afinal, com o que Moisés estava preocupado? Interessante, né? Olha aí, Moisés de novo, nós falamos sobre o caráter, né? A preocupação que ele tinha com Deus, o amor que ele revelava na sua relação com Deus e com as pessoas. Rafael mencionou muito bem aí, né? Senhor, como é que as outras nações vão ver o Senhor que tirou o povo do Egito e deixou morrer no deserto? Então, olha a preocupação de Moisés com a pessoa do Deus que ele amava tanto. Essa era uma preocupação constante, né, na pessoa de Moisés. O que aconteceu ali naquele momento foi uma história, para usar a expressão da lição, uma história, um episódio muito infeliz, né? Cádiz Barneia, os espias, eles foram, né? Ficaram 40 dias lá para espiar a terra e quando voltaram e deram o relatório, o povo entrou em desespero, em pânico, houve choro e eles se rebelaram contra Deus, contra Moisés e foi uma cena que a gente já estudou algumas vezes na lição da Escola Sabatina. Então, a postura de Moisés mostra novamente o seu caráter, aquilo que a gente conversou um pouco antes ainda nesta lição. A sua atitude de defesa de Deus e de defesa do povo. Senhor, não faça isso com o povo, né? Por favor, olha a intercessão de Moisés novamente. Agora, por que isso, Rafael? Eu fico pensando sempre nesse aspecto. Deus, ele dirige seus líderes, e Moisés era um, né? E dirige sua igreja, e o povo era a igreja, não pensando apenas no presente,
não pensando apenas nos acontecimentos que estão tendo lugar naquele momento, no caso lá, a rebelião do povo e tal, e a preparação para entrar na Canaã. Deus está dirigindo seu povo, seus líderes, sempre pensando no futuro eterno. Em que ponto a história de hoje, no caso lá, Cádiz Barneia, pode implicar no futuro da Igreja de Deus. Então, Moisés conseguiu ter essa percepção da forma como Deus sempre dirige as coisas. Não pensando apenas no presente, mas pensando nas consequências do futuro. Porque Deus tem uma visão do todo, isso é maravilhoso, né? E Moisés captou esta visão. E por captar assim, ele percebeu que a nossa vida só encontra sentido. A vida de uma igreja, de uma comunidade onde nós estamos inseridos como cristãos, só encontra sentido no momento em que a nossa preocupação é sempre glorificar o nome de Deus em tudo que nós fizermos. Não só pelo fato de estarmos agindo hoje, mas pelas consequências que isto trará, ou estes fatos trarão nas gerações que vão seguir o trabalho, enfim, a missão da nossa comunidade, da nossa vida e da nossa família. Nossa, então, que interessante muito bacana isso daí. Realmente. Vanessa, a pergunta que eu tenho para você é uma pergunta um pouco complicada, tá? Porque é o seguinte, a Bíblia mostra o povo, sob o comando de Deus, destruindo a nação completa, né? Como entender isso, Vanessa? Então, pensar na questão da bondade e como que envolve bondade se eu mando aniquilar um povo, inclusive crianças. Você, como eu, não sei, eu sou assim, eu não consigo assistir aquelas séries dos Vikings ou dos Bárbaros, aqueles filmes assim, é igual os 300, que muitas pessoas morrem. Eu penso em cada ser humano, cada família que foi desfeita, cada história, independente, né? É lógico. Aí você pensa assim, mas onde que está o aspecto da bondade? Ou do amor nesse sentido, né? Então, aí é uma pergunta difícil, que a ideia aqui, nesse contexto, não é explicar todas as coisas e nem chegar ao fim dessa explicação. Mas a gente vai caminhar aqui por algumas questões. Vamos pensar comigo aqui. Me acompanhe nesse raciocínio. Quando Deus, ali no Antigo Testamento, fala, vai lá e elimina aquela nação, ou seja, elimina aquele povo, inclusive as crianças, ele está fazendo algo que para o nosso conceito humano é difícil de compreender, pois nós não temos a visão do que vai acontecer no futuro, a gente não tem previsão disso, a não ser com alguns estudos. Hoje a gente tem alguns estudos científicos que a gente tem probabilidades, estatísticas e tal, mas Deus tem um conhecimento muito acima do nosso. E quando a gente pensa assim, eu tenho até uma experiência específica no meu contexto de trabalho, onde nós trabalhamos com um adolescente que estava em condições de situação de rua, estava sem pai, sem mãe, e nós fomos reconduzindo a sua história. Quando nós fomos trabalhando ali, nós decidimos colocar num abrigo. Um abrigo era um lugar legal, era um lar específico, a gente colocou numa casa que tinha algumas crianças. Mas pensando somente nele, estava excelente. Mas ele, infelizmente, aquilo que fizeram com ele no passado, ele cometeu um abuso sexual com uma das crianças desse lar, onde nós colocamos. Significando o quê? Que eu não previ o que poderia acontecer com aquelas crianças, ou com aquelas pessoas, ou aquela geração futura ali. Eu não consegui prever isso como profissional. Mas Deus, ele não é só um profissional, ele é muito, muito sábio e entende todas as coisas. Ele não cometeria esse erro jamais comigo, ou com uma criança, e não prejudicaria uma criança, certo? Mas ele não prejudica uma nação inteira, porque ele percebe, ele sabe o que vai acontecer. Dentro do contexto humano, as práticas precedem as normas. O que é isso? Para haver as leis sobre o feminicídio, teve que acontecer muitas coisas em relação a isso para ocorrer essas leis. Para a lei da criança e do adolescente, o ECA, primeiro teve que acontecer muitas coisas. Então, as práticas humanas precedem as normas. Mas Deus se antevém a tal forma que dentro dos conceitos divinos, o contexto divino, as normas precedem as práticas, porque Ele está nos protegendo. Ele nos protege de coisas que virão, porque Deus consegue entender isso de uma forma muito mais ampla do que o ser humano.
Lógico que isso não explica a questão, mas isso e a misericórdia e a bondade. Você pode questionar tudo isso, mas em Gênesis 15, verso 1 a 16, quando fala do relato de que vai haver ali o dilúvio, Deus em todos os momentos está colocando que Ele está predizendo uma justiça divina. Eles estavam maus, onde está acontecendo muita coisa ruim, Deus vem e imputa a sua justiça. Essa é uma das questões. Então, na verdade, Deus é paciente, bondoso e, na realidade, a gente precisa entender essa bondade e essa paciência de Deus na perspectiva divina, não na perspectiva humana. Então, por isso que é tão difícil explicar e eu não vou conseguir explicar isso aqui, nem é meu objetivo. O objetivo principal é dizer o seguinte, que mesmo que Ele mande matar toda uma nação, Ele está fazendo algo, pedindo algo, predizendo uma justiça ou algo que precisava e era necessário porque Ele é bondoso e Ele é amor. É uma coisa certa, né, Vanessa? A paciência e a bondade de Deus, ela é muito grande. A Bíblia todinha, ela faz questão de mostrar isso, deixar isso bem claro, né? Deus, Ele é paciente, Ele é longânimo, né? E Ele dá oportunidades para todos, né? Cristiane, Deuteronômio capítulo 7, versículo 1, ela identifica e delimita ali os povos alvos dessa punição severa, né? Que a Vanessa iniciou aqui comentando. O que isso tem a nos dizer sobre o que acontecerá no futuro? Então, como a Vanessa bem disse, né? A gente olha para Deuteronômio 7, verso 1 e fala, nossa, mas Deus já mostrou quais povos seriam exterminados. Deus, Ele já sabia que aquele povo tinha práticas que não poderiam ser mudadas. Diferente da Vanessa, quando ela fez a intervenção, ela não conseguiu visualizar o que a inserção daquela criança dentro de um abrigo poderia causar, né? Infelizmente, nós não temos esse poder. Vanessa não conseguiu prever que ele não conseguiria mudar alguns hábitos que já tinham sido adquiridos e que estava complicado para aquela criança mudar. E esse povo que Deus determinou também que sofreria essa punição, Deus já tinha visto que eles tinham costumes e hábitos que eles não estavam dispostos a mudar. E nós temos que ter na nossa mente, no nosso coração, que Deus, Ele não tem prazer na destruição do ímpio. Ele nunca teve. Então, assim, Ele dá as oportunidades. Aquele povo teve a oportunidade de mudar, de rever todos aqueles conceitos que eles tinham. Mas eles não estavam dispostos a fazer isso. Então, Deus determina, esse povo aqui, nós teremos que destruir, porque a intenção de Deus é acabar com o mal, né? Não é acabar com o ser humano, aquela ele não pessoa, tem prazer nisso, ele não né? tem prazer, não é assim, não, eu vou punir essa pessoa porque ele está errado, então é a morte. Não é isso que Deus quer, nunca foi. Na verdade, a intenção de Deus é fazer você rever os teus erros e voltar-se para Ele e consertar, né? Mas como Deus ele tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, ele já sabia que aquele povo não seria capaz, né? E ele tinha que o quê? Estipar aquele mal, né? Todo mundo, assim como os cananeus tiveram a oportunidade, hoje nós também temos. Hoje você tem a oportunidade. Você tem inúmeras chances de mudar o que está errado. Então, assim, nós ainda podemos mudar. Os cananeus não têm mais como mudar, mas nós ainda temos como mudar isso. É aceitando a correção divina. Você está disposto a fazer isso? Com certeza, se você está disposto, você terá sucesso. Ótimo. Agora eu vou deixar uma pergunta aqui para vocês. Responda de maneira rápida aí, né? Mas eu queria que vocês respondessem com o coração mesmo, tá? A forma como Deus os conduziu no passado, dá para vocês alguma confiança em relação ao futuro de vocês? Em primeiro lugar, a maneira como Deus aconteceu na minha história de vida, como Ele me tirou de tantas situações, só me dá certeza que aprender as lições do passado me dá garantias lá no meu futuro. E assim, na minha vida prática, não só como cristã, mas também em todas as outras áreas, uma certeza que me dá é que Deus dá, Deus tira, mas Deus luta comigo. E eu quero deixar isso para você aqui. A maneira como Deus te conduziu no passado,
Ele nunca vai deixar de fazer, Ele vai fazer cada vez melhor. Então Deus dá, Deus tira, mas Ele luta com você o tempo inteiro. É sempre para o nosso bem. Então o modo como Deus me conduziu no passado só me dá certeza de que eu continuo sendo conduzida no meu futuro. Quando o desânimo vem nas lutas de hoje, uma boa estratégia é olhar para o passado. Como foi que Deus me tirou da situação, em alguns casos, terrível em que eu vivia? Como foi possível aquilo? Eu vivia afundado em problemas, em vícios, dependendo da história de cada um, né? Como foi possível eu sair daquilo e ser o que eu sou hoje? Então, a crise de hoje nem se compara com aquela que eu enfrentei no passado, e Deus foi maravilhoso comigo. Então, se o desânimo vier hoje, lembre do passado. Deus dirigiu você com poder e está disposto a continuar fazendo até a sua volta. Maravilha. Essa é a mensagem que nós queremos deixar para você, viu? Quando vier as situações adversas, as dificuldades na sua vida, olha para trás. Olha para o que Deus fez com você até aqui, como Deus guiou seus passos até aqui, quantas vezes Deus te salvou, te livrou, te protegeu. Olha, esse mesmo Deus vai estar com você até os últimos dias da sua vida. E com certeza estará também com você na vida vindoura, na eternidade. E é nisso que Ele está focado, está preocupado, e todos os esforços de Deus vai ser para conduzir você às mansões celestiais. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas mensagens que o Senhor deixou para a nossa vida. Nós temos muitas histórias que nos fazem entender como o Senhor guiou o Teu povo no passado. E essas histórias também nos enchem de motivação para continuarmos trilhando nessa jornada que irá nos levar às mansões celestiais. Obrigado por tudo, nos abençoe, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós aguardamos você, então, no nosso próximo encontro, e continue estudando o seu guia, para que juntos nós possamos debater um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Até lá, nos sigam em nossas redes sociais, Adventista Lago Sul. Um abraço.